Programa Conexão de volta. Neste bloco eu trago Inclusão Descomplicada. Quem vai falar sobre o assunto somos eu e Selene Facó, direto do nosso podcast. Acompanhe. Inclusão Descomplicada. No nosso quadro de hoje, eu e Selene Facó estamos trazendo aqui uma convidada super especial. E outra coisa, Selene, nós estamos falando de uma pessoa que trabalha com este assunto, com este tema no exterior. Onde é que fica, Selene, diz aí? Nossa convidada é internacional, é a Georgia Espínola, que mora na Inglaterra, que trabalha com inclusão e vai falar um pouquinho pra gente sobre esse mundo, esse universo lá na Inglaterra, claro. A gente linkando com o nosso país também, Sônia. Exatamente. Seja bem-vinda, viu, Georgia? Que bom receber você. Já conversamos um pouquinho com ela e aí a gente já começa agora a fazer algumas perguntas. O nosso tempo, infelizmente, é muito curto aqui nesse quadro, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom. As pessoas vão aprender bastante. É com você, Selene. Oi, Georgia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu queria que você iniciasse falando um pouquinho de você e por que você decidiu sair do país, faz quanto tempo. Ok, então muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. Eu mudei para Londres porque eu conheci o meu marido, que é britânico, ele veio passar umas férias no Brasil e eu o conheci. E aí, quando eu o conheci, obviamente, eu tive que tomar uma decisão, né, de me mudar, porque a gente ia casar. E eu tive, então, que mudar toda a estrutura que eu tinha, de trabalho, de planos. E foi aí que tudo começou, quando eu mudei para a Inglaterra, que foi quando eu entrei, né, para a educação especial. Então, aqui no Brasil, já estava envolvida com a área da educação, foi para a Inglaterra e lá continuou nessa área. Exatamente. Então, lá na Inglaterra, eu, obviamente, fiz a qualificação, né, que a gente tem que fazer para a gente poder estar dentro das escolas, porque o professor ele tem que ter um título de qualificação que a gente chama de QTS, que seria na sigla inglesa Qualified Teacher Status. Então, a gente, para trabalhar na escola, a gente tem que ter essa qualificação. Então, eu me treinei e eu simplesmente me apaixonei pela educação especial. Então, assim, eu comecei, eu me lembro que quando eu comecei de voluntária, porque eu queria saber como é que funcionava, e aí eu me apaixonei, porque é muito gratificante. Usar todas as técnicas que a gente tem, usar todo o suporte que a gente tem do governo e dos profissionais para essas pessoas progredirem, de uma forma positiva. Georgia, você como brasileira, você já tem aí os dois lados da moeda. Sim. Você conhece como é a situação aqui no Brasil e como ela é na Inglaterra, não é? Em relação a isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Realmente aqui funciona como funciona na Inglaterra ou vice-versa? Lá não funciona tanto quanto aqui? Diz aí pra gente. Olha, lá na Inglaterra a gente tem um suporte governamental muito grande. Então, o governo, ele dá todo o aparato financeiro para que essa inclusão aconteça. A inclusão e a integração. Porque a gente inclui, mas a gente integra. Então, a gente tem diversos tipos de escola na Inglaterra. Em Londres, eu posso falar porque lá é onde eu moro. Então, a gente tem a escola especial, que é a Special Needs School, a gente tem a escola pública padrão, que a gente tem núcleos dentro dessa escola, que pode ter um núcleo de autismo, podem ter também salas de aula que você vai ter um número de alunos inferior ao normal, uma sala, vamos dizer, de 6 ou 8 alunos, não é? Então, existe toda uma estrutura para trabalhar com esses indivíduos que estão apresentando alguma dificuldade, ou de aprendizado, ou de alguma dificuldade cognitiva, ou até mesmo uma deficiência física. Então, existe todo um aparato, é uma equipe multidisciplinar que a gente trabalha para dar o suporte a essas pessoas, porque o que a gente quer é integrá-los, para eles terem uma vida normal, trabalharem, se qualificarem, porque o objetivo é esse. Dar qualificação, integrar essas pessoas na sociedade. Porque, às vezes, a gente recebe adolescentes ou crianças que vêm de uma realidade um pouco diferente. Então, elas se sentem excluídas, porque não foi usada a técnica ideal, não teve o suporte necessário. Então, a gente trabalha com psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Então, a gente tem reuniões constantes com essas pessoas, trabalhando em cima das dificuldades que eles apresentam. E os alunos, eles são vistos de uma forma, somente eles unicamente. Então, a gente não trabalha, por exemplo, a gente não faz um plano para trabalhar com todo mundo, até porque são diversas dificuldades.
Então, você vai ter que lidar com o autismo, com ansiedade, com o déficit de atenção, né? Com uma dificuldade de fala e linguagem, às vezes uma desordem de fala e linguagem. Né? A gente, às vezes, não fala em atraso, dependendo da idade. Né? Então, tem a questão do processamento da informação. Então, todas essas questões a gente tem que trabalhar com profissionais qualificados para a gente dar o suporte a esses indivíduos. Em relação à prática, porque aqui no Brasil, assim, existem muitos projetos, existem muitas coisas relacionadas a isso, mas na prática, quando a pessoa sai da escola, da universidade e vai para o mercado em si, já não é tudo aquilo que ela esperava que fosse. Lá na Inglaterra, existe algum projeto, existe algum programa voltado para isso, para empregabilidade? Milhares. Lá eles têm todo o suporte. Inclusive, essas pessoas, dependendo da necessidade, o governo dá uma contribuição financeira, às vezes, para o resto da vida. Né? Então, eles têm toda a estrutura, tanto psicológica, como educacional, como de trabalho. Existem empresas que recebem um bônus, né, para receber essas pessoas com deficiência. Então, você vê naturalmente, você está no supermercado, por exemplo, você vê uma pessoa, às vezes, que tem um tipo de deficiência, às vezes cognitiva, às vezes física. Né? Então, existe sim, a inclusão lá é uma coisa que é extremamente importante para o país e funciona muito bem. Que está em primeiro lugar. Demais, então, muito importante. Eu acho que é uma das maiores diferenças entre o Brasil e a Inglaterra nesse sentido, que a gente está aqui conversando, percebendo, é realmente esse interesse, que lá a gente percebe que tem o interesse do governo de poder incluir e ter essas técnicas que você está falando, de poder incluir todos os tipos de pessoas. Inclusive, a gente tem um documento que é legal, um documento que a gente tem que seguir esse documento, que é uma sigla chamada EHCP Plan. É o Educational Healthcare Plan. Então, nesse plano educacional, é um plano que essas adolescentes, crianças que vão se tornar adolescentes, que vão se tornar adultos. Então, a gente segue esse plano educacional, a gente observa o que é que ele precisa. Então, nesse plano, eles vão ter sido avaliados anteriormente, para saber se eles precisam. Ele vai ter um fonoaudiólogo na escola, ele vai precisar de uma terapia ocupacional. E eles vão ter todo esse suporte financeiro até os 25 anos de idade. E eles podem, inclusive, não só ir para a escola pública, como eles podem ir para as privadas também. Só que as escolas particulares, elas são mais seletivas e muitas vezes elas não têm como, na verdade, ajudar essas pessoas. Porque, na verdade, não deixa de ser um negócio. A escola particular é um negócio. Né? Mas na Inglaterra, em Londres, a gente tem private schools, as escolas particulares que são especiais. Nós temos escolas só para autistas. Nós temos escolas para pessoas com deficiência. Privadas ou do governo? Temos também privada e do governo. Né? Então, são escolas muito caras, né? Mas o governo também subsidia, paga também, dependendo da circunstância. E essas pessoas, elas têm toda essa ajuda que eu estou te falando, né? Que a gente tem na escola pública normal, né? Vamos falar então, assim. Os particulares também têm todo esse suporte. Então, qualquer escola que as crianças forem, elas vão ter esse suporte. Porque na escola particular, por exemplo, você vai ter a coordenadora pedagógica. Mas a dificuldade da escola particular é que eles não têm os recursos que a pública tem. Então fica mais difícil. Engraçado, né? Lá o recurso maior no ensino público. Porque, na verdade, o Estado toma conta de você. É isso. Né? Então, diferente aqui do muito nosso diferente. país. Então, o Estado, ele toma de conta de você. Então, lá você não é dono de nada. Né? Então, assim, ele chega para lhe ajudar, ele chega para lhe orientar. E ele tem todo esse suporte. Então, a gente vê pessoas que saem, por exemplo, da escola secundária, que vão para o college, né? Com esse plano educacional que eu estou te dizendo, com todo o aparato financeiro. Então, ele vai para um college, né? E aí ele vai fazer, vamos supor, especialização em alguma coisa em carpintaria, ou vai fazer um curso de artes, mas talvez ele precise, por exemplo, ter um assistente de 1 para 1, não é? Porque tem que ter toda uma estrutura para dar o suporte para aquela pessoa, que ela consiga ter uma qualificação para ela poder entrar no mercado de trabalho. Então, na verdade, não é apenas só dar um curso para a pessoa, é como é que eu vou integrar essa pessoa na sociedade. E esse aqui é o grande desafio, né? Porque às vezes a gente observa que os pais têm muita ansiedade, né? Como é que eu vou, o que é que vai acontecer com meu filho, com meu filho adolescente. E o mais importante é a gente integrar essas pessoas, né? Integrar na sociedade. Por exemplo, na escola pública, que tem esse núcleo, às vezes algumas escolas têm um núcleo de autismo, né? Então existe toda uma estrutura nessa escola para dar esse suporte. Então a gente tem cursos
Sempre a gente tem curso, porque até a forma de você segurar uma pessoa quando está em crise, você tem que ser treinado, né? Porque essas pessoas, elas podem ter uma crise de ansiedade, elas podem ter uma crise de raiva, né? De pânico. Então, às vezes a gente precisa segurar uma criança, né? Porque às vezes eles não têm muito controle. Então, Jorge, você acha que as crianças indo para as escolas, é melhor elas irem para a escola pública ou elas vão também, lá em Inglaterra, ter esse suporte na particular? É como eu te falei, você pode aplicar para qualquer escola, né? Porque principalmente quando você tem alguma deficiência, seja ela cognitiva, como eu te falei, porque às vezes tem deficiência que a gente não vê, né? Você é um dislexo, a gente não sabe que você é um dislexo. Você tem uma descalculia, a gente não sabe, né? O TDAH nem sempre é uma coisa visível. Existem vários níveis. Então, assim, a gente tem que perceber como é que a gente vai dar esse suporte para essas pessoas. E cada caso é um caso separado. A gente não generaliza. Até porque tem a questão do desenvolvimento do ser humano, do indivíduo em si. Eu já vi casos, por exemplo, de adolescentes que entraram em escolas especiais. Eu trabalhei numa escola especial, uma escola de autismo. Era uma escola de autismo moderado a severo. E mesmo essas escolas públicas especiais, às vezes elas não conseguem lidar com a dificuldade. Porque às vezes a dificuldade ela muda. Então, por exemplo, a gente teve um caso de um adolescente que ele tinha um autismo, mas ele apresentou esquizofrenia. Então ele teve que sair. Porque a gente não tinha recursos para continuar dando suporte para esse adolescente. Então aí você me pergunta, e para onde é que ele foi, né? Então ele vai para uma escola mais severa, com mais suporte, né? Porque o que é que a gente tem lá? Por exemplo, eu tenho 2 assistentes. Então uma escola dessa que ele vai, por exemplo, ele vai ter muito mais estrutura, né? Porque ele vai precisar de muito mais atenção. Infelizmente, o tempo no nosso quadro Inclusão Descomplicada está acabando, porque a gente tem muita coisa para conversar. Eu tenho muitas perguntas para fazer, mas se você quiser assistir, você vai ter que ir lá no podcast, lá no canal do YouTube, para você ver na íntegra a nossa conversa, porque eu tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito de tudo isso. Então, Selene, por favor, agora se você quiser fazer suas considerações finais, está na hora de terminar. Claro que a gente ia aproveitar a Jorge aqui para a gente conversar muito mais, então vamos lá no canal do YouTube para continuar a nossa conversa aqui com a Georgia, mas te agradeço desde já, Georgia, por ter aceito o nosso convite. Acaba por aqui na TV, mas a gente continua lá no YouTube a conversar com a Georgia, que a gente ainda tem muita coisa para falar. Mas é claro que a gente tem que agradecer por esse primeiro momento. Sim. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. E a gente continua, então. Vamos fazer um intervalo direto daqui e depois do intervalo eu volto no estúdio com vocês. Não sai daí que a gente volta já já.